Esse quadro está muito bom porque eu estou falando de um assunto que eu adoro e com pessoas que eu gosto, que é um amigo assim de muito tempo. A gente vai deixar o tempo para lá, porque eu tô... Olha a cara dele. Você concordou, né, Wagner Nakarato? De preferência a gente deixa tempo para trás. Deixa o tempo para lá. Dá para deixar o tempo para trás? Claro, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu estou falando disso porque olha isso. Em 85 ele me convidou para participar de um grupo de teatro. E eu aceitei com muito prazer, foi minha primeira experiência mais séria em teatro. A gente fez naquela época uma peça chamada Jerusalém, eu era Jesus Cristo, e esta criatura, que é Wagner Nakarato, já se interessava por judaísmo desde aquela época, né? Eu lembro de todos os ícones, né, do judaísmo que estavam na peça e tudo mais. Por que desse interesse e de há tanto tempo esse interesse? Você consegue identificar? Eu acredito que eu só pude identificar quando eu fiz essa viagem para Israel agora, né? Que é o assunto que a gente vai falar hoje, da viagem do Wagner para Israel. Tá. Acho que ali eu consegui, ali eu consegui perceber o que era tudo isso, desde a minha juventude, né? Interesse muito total pela questão da cultura judaica. E o que você identificou agora? Por que você sempre se interessou pela questão Eu acredito judaica? Que ali, primeiro tem um resgate meu de herança, né? Familiar e que eu fui atrás, né? Então acho que começa com uma questão meio inconsciente da minha pessoa, né? Eu lembro até hoje, quando eu tive uma psicóloga, minha psicóloga chegou a frequentar o meu quarto. É verdade, né? É verdade. Quando eu morava ali na Vila Ares. Na Vila Ares, isso mesmo. E minha psicóloga entrou pela primeira vez no meu quarto, ela viu um quadro que eu tinha pintado sobre um campo de concentração. Isso mesmo. E ao lado tinha um quadro de um sol. E ela virou para mim e ela fez assim, é muito significante tudo isso. Eu falei assim, o que ela tá querendo falar para mim, né? Significante, significado da psicologia. O que é isso, né? Aí depois eu fui ver, que eu fui atrás, né, de tudo isso e aí percebi que isso estava dentro da minha história. E você foi agora para Israel? Que mês você foi? Foi em 2016? Foi em 2017 agora, foi em janeiro agora. Foi em janeiro? Foi em janeiro já agora. Nesse ano mesmo. Que lugares você foi e o que você gostaria de falar desses lugares que você percorreu? Eu convidei o Wagner, gente, porque é uma viagem que eu morro de vontade de fazer. Você sabe falar de viagem comigo, é uma delícia, e com amigos, então é um bate-papo maravilhoso. E eu fiquei muito curioso, só que eu não queria guardar isso só para mim, eu queria dividir com vocês que estão aí em casa. Então também não sei nada, vou saber agora com vocês como é ir para Israel, é seguro, é inseguro, o que é bacana, o que não é bacana. Olha, eu sempre quis ir para Israel desde a minha juventude. Não sei se você sabe, eu cheguei até pedir para eu mudar para lá, né, na época. É verdade. E por questões de guerra, de conflito, eu não fui. E nunca tinha ido até então por medo. Né? Sempre quando eu falava, eu quero ir para Israel, todo mundo, você tá louco? Né? Como é que você vai enfrentar, né, conflitos e mais conflitos? Aí eu resolvi não ir. Então eu sempre adiava. Então eu fui conhecendo outros lugares até que esse ano eu cheguei e fiz assim, eu preciso conhecer um lugar que eu nunca fui. Não quero repetir os lugares que eu já estou sempre indo. E aí eu virei e falei assim, acho que eu vou para Israel. Mas vou sozinho para Israel? E aí eu consegui sair um pouco dessa questão religiosa, porque não era minha praia, não é minha praia, não queria ir para Israel para ver questão religiosa, nem do ponto de vista judaico, nem cristão, né? Eu queria ir para Israel para conhecer o lugar, para ver o que era aquilo, que era o meu sonho. Turisticamente falando. Aí eu consegui um pacote que eu fui, tinha um grupo de espanhóis, na verdade, eu era o único que falava português, né? Então eu fui com eles, nós nos encontramos lá, em Tel Aviv, e dali a gente começou a fazer os passeios juntos, porque como era a primeira vez que eu estava ali, eu não sabia o que era aquilo, como era na questão de segurança, então eu achei melhor ir com um grupo. E aí a gente começou a andar, né? Nós nos encontramos em Tel Aviv, que é uma cidade maravilhosa, é o moderno de Israel, né? O Estado de Israel é um estado recente, se a gente for ver, ele tem 69 anos, né? Porque é de 48.
né, a fundação do Estado. E, nossa, lembrei da gente saindo com a bandeira de Israel, lembra? Sim, sim. Eu já fiz loucuras com esse homem. Vocês não Altas fazem loucuras, altas loucuras. Coisa de adolescente. Coisa de também. adolescente, De adolescentes né? interessantes, porque se interessavam por Exato, questões interessantes. exatamente. Quero saber que lugares você visitou e o que mais te impressionou. O que mais me impressionou em Israel foi a luz de Israel. Estou falando da luz espiritual, não, estou falando da luz do sol em Israel. É uma coisa que eu não vejo em lugar nenhum. Então, quando você anda em Israel, eu fiquei encantado com a tonalidade do sol que ele traz para o deserto, né? E o deserto da Judéia é um deserto maravilhoso, de umas cores, umas formas, que é quadro aquilo, né? Então, o sol ali em Israel me chamou muita atenção. É uma luz especial naquela terra. E além disso, o que me chamou muita atenção foi, por exemplo, tem um mapa que eu queria conhecer muito, Galileia, né? O Mar da Galileia. E quando eu cheguei no Mar da Galileia, o que mais me impressionou foi o silêncio daquele lugar. Então eu pensava assim comigo, se hoje é silêncio, imagina o que devia ser há 2000 anos atrás. Tem nenhuma máquina funcionando. Nada. Né? Então assim, aquele silêncio que te leva a um mergulho dentro de você, sabe? É impossível não se fazer esse mergulho. Com esse sol, com essa luz, com esse silêncio, né? E o que me chamou, o que eu recebi de presente ali, que eu não sabia, né? É que a gente iria andar de barco no Mar da Galileia. Nossa, que emoção. Né? Então, a hora que eu entrei no barco, eu fui para conhecer o mar só, né? Para ver, bem turístico, né? E a hora que a gente entrou ali, foi uma coisa tão legal, porque ele levou a gente a andar no mar, né? Da Galileia, e estava tocando músicas que eu conheço, né? Que são músicas judaicas, né? E ele levou a gente, tinha um judeu ali, ele fez assim, vou ensinar vocês a dançar. Que massa. E aí a gente recorda as nossas danças da peça, Sim, que a gente sim. estudou, que a gente fez, Sim. isso lá em 84, 85, Exato. né? E aí a gente vê que eu estava ali dançando com pessoas que eu não conheço no meio do Mar da Galileia, né? Assim, E não era teatro, era e não de era verdade. teatro, era de verdade, Que sabe? incrível, Um presentaço, que sabe? experiência. Assim, O que você diria para o pessoal que está em casa, só para a gente encerrar? Nosso tempo é tão curto, né? Dá para falar desse assunto com o Wagner aí por programas. Mas acho legal a gente estar passando essa pequena experiência para o pessoal de casa. Você diria para as pessoas visitarem? Com certeza. Você se sentiu seguro lá? Muito seguro. Eu passei pelo atentado que teve em Jerusalém, eu estava em Jerusalém quando teve o atentado, quando, né, foram mortos lá 4 jovens, né, do exército. Não me senti em nenhum momento inseguro caminhando depois ou antes. Claro que tem as questões, né, de fronteira que você tem que saber os teus limites, Claro. né? Você não vai se Tá num outro aventurar, país. que a própria Belém é uma cidade junta com quase praticamente Jerusalém, e Belém está na direção palestina. Então você tem que saber como é que você vai passar pelo muro, tudo. Então acho que essas questões, por isso que é legal ter um guia, né, para te ajudar. A sua dica seria essa. Vá com guia e vá. Vá com guia e vá. Depois eu fiquei sozinho em Jerusalém, que era o meu sonho, ficar em Jerusalém sozinho. Fui naquele Muro das Lamentações, que foi a melhor experiência que eu tive na viagem. Que coisa. Né? Chorando, tu nem louco, aí chega um rapaz do meu lado, com seus 18, 19 anos, era a primeira vez dele também, não conhecia, ele chegou no muro, pôs as mãos, caiu em pranto, ele chorava, eu chorava, e ali eu voltei para os meus anos de juventude, né, quando nós nos conhecemos, e aí lembrei de tudo que eu tinha feito, né, de procurar a história, né, judaica e o resgate todo, né. Fui fazer hebraico na USP, aí você passa um filminho na cabeça e aí você para ali e você fala assim, agora eu estou aqui. Que delícia. Né, agora eu estou aqui, estou num lugar sagrado, né, para todas as 3 grandes religiões. Que é fantástico você andar em Jerusalém, você vê gente das 3 misturadas, né? Você tem islamitas, você tem, quer dizer, você tem o islamismo, você tem o cristianismo, você tem o católico, o cristão, né? E estão todos juntos, aqui e agora, misturados, rezando, e eles dizem o seguinte, Jerusalém é um lugar para você rezar, Tel Aviv é um lugar para você desfrutar, porque as baladas, a vida noturna
Tel Aviv. E Haifa é um lugar para você trabalhar em Israel, né? Então são esses 3 pontos aí. Eu, na verdade, só desfrutei um pouco de Tel Aviv, né? Pelos restaurantes que tem, que são maravilhosos à noite lá. Também Tem uma vida noturna boa, praia em Tel Aviv maravilhosa. E Jerusalém, não tem como dizer que você não se sente motivado por aquela vida religiosa, aquela vida, sei lá, eu não gosto de falar em religião, eu gosto de falar em espiritualidade, né? Que bom. Que é a hora que a Também gente está ali, a gente se envolve no meio daquilo, né? Então não tem como, é impossível você não ser tocado na frente do Muro das Lamentações, ou se você ser tocado na hora que você senta no Santo Sepulcro, né? Que você chega ali. E aí eu virei e falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui no Santo Sepulcro? Não né? responde. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, porque não dá para a gente fazer isso num bloco só. E eu vou perguntar para ele por que ele se sente tão atraído pelo judaísmo e visita lugares cristãos tão fortes. E como é que é essa relação dentro do Wagner de cristianismo com judaísmo? Mas isso no próximo bloco. Fica aí que eu volto já.